Muito boa tarde. Como todos nos recordamos, iniciamos no passado dia 9 de março uma trajetória de evolução depois dos vários meses de confinamento decorrentes da vaga que tivemos de enfrentar nos meses de janeiro e fevereiro. Entre 9 de março e meados de junho, nós fomos aumentando o nosso ritmo de transmissão, mas fomos conseguindo manter taxas de incidência baixas e, diria mesmo, na generalidade do tempo, decrescentes. Depois, fruto do impacto da chamada variante Delta, começámos a ter um crescimento da incidência muito acentuado, primeiro só na área metropolitana de Lisboa e depois no conjunto do país. Isso levou-nos, em 17 de junho, a adotar as primeiras medidas restritivas, com particular incidência na área metropolitana de Lisboa, mas depois progressivamente estendidas ao resto do país. Graças, designadamente, a essas medidas, podemos verificar, como se vê por esta curva, que a taxa de incidência e DRT que se foi agravando até meados de junho, como permitiu travar o crescimento do RT, depois só manter o crescimento da taxa de incidência e, finalmente, começarmos a fazer um retorno a uma situação de ter um RT inferior a 1. Se olharmos para o gráfico de evolução do ritmo de transmissibilidade, é isso precisamente que se verifica, uma fase de crescimento, a que se sucedeu nas últimas semanas um decréscimo, estando neste momento o ritmo de transmissibilidade já abaixo de 1 a nível nacional. Essa redução do ritmo de transmissibilidade teve naturalmente expressão também na redução da taxa de incidência e, neste caso, da taxa de incidência a 7 dias, que sucessivamente, desde o dia 22 de julho, tem vindo a descer consecutivamente até ao dia de hoje. Para estes resultados, para além do conjunto das medidas adotadas, contribuiu muito significativamente o avanço do processo da vacinação e, designadamente, a aceleração que pudemos incutir nas últimas semanas ao processo de vacinação. Portugal tem hoje uma taxa de vacinação por 100 habitantes que ultrapassa a média da União Europeia e este fator é muito significativo para as medidas que hoje podemos anunciar. Com efeito, se nós compararmos a atual vaga impulsionada pela variante Delta com a vaga que sofremos no início de janeiro, impulsionado pela variante Alfa, nós constatamos o seguinte. Primeiro, apesar da atual variante ser muito mais transmissível do que era a anterior, a verdade é que a anterior nos conduziu a taxas de incidência muitíssimo superiores ao que esta nos tem conduzido. Esta linha vermelha-alaranjada é a linha que nos recorda a evolução da taxa de incidência na vaga que sofremos em janeiro. A linha amarela é a evolução da vaga que temos estado a enfrentar e que está, neste momento, já num nível de crescer. Estes números são ainda mais impressivos quando comparamos o número de internamentos. Em janeiro, muitíssimo grave, agora de uma forma contida. O mesmo quando comparamos
os internamentos na unidade de cuidados intensivos e, sobretudo, há uma gigantesca diferença quando comparamos no número de óbitos numa vaga e noutra. Isto significa que, obviamente, a vacinação tem dado um contributo muito positivo para que, apesar de termos uma variante mais transmissível, tenhamos menos óbitos, menos internamentos em unidades de cuidados intensivos, menos internamentos em geral e também uma menor taxa de incidência. Aqui chegados, creio que é o momento de podermos passar a conduzir a gestão da pandemia em função de um critério fundamental, que é a taxa de vacinação da população portuguesa. Prevemos que no próximo domingo, dia 1, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com 2 doses de vacinação. E que venhamos a atingir cerca dos 70% de vacinação completa no início de setembro e, em outubro, poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa. Definimos, por isso, 3 fases para a próxima fase de libertação da sociedade e da economia de um modo progressivo e gradual. Em primeiro lugar, há um conjunto de medidas gerais que enquadrarão estas 3 fases. Primeira, deixaremos de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter uma dimensão nacional. 3 fatores o justificam. Em primeiro lugar, porque a taxa de vacinação é hoje sensivelmente homogénea em todo o território nacional. Segundo lugar, porque a atual variante Delta é predominante em todo o território. E, por fim, porque vamos entrar num período que, como é tradicional, será objeto de grande mobilidade interconcelhia, interregional, em particular devido às férias, e, portanto, faria pouco sentido essa diferenciação em função dos municípios. Segunda regra geral, eliminaremos genericamente as limitações horárias às atividades e, portanto, quer o comércio, quer a restauração, quer os espetáculos poderão retomar os seus horários normais com uma limitação geral de tudo estar encerrado às 2 da manhã. Em terceiro lugar, a utilização intensiva de uma nova ferramenta, que é o certificado digital, ou em sua substituição, um teste negativo. Essas ferramentas, o certificado digital ou um teste negativo, serão condição para se poder realizar viagens por via aérea ou por via marítima, acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, utilização dos restaurantes no interior aos fins de semana e dias feriados, porque são os momentos onde, tradicionalmente, são objeto de maior convívio e, por isso, de maior risco, na frequência de ginásios para aulas em grupo, para a frequência de termas ou spas, casinos e bingos e para eventos culturais, desportivos ou corporativos ao ar livre com mais de 1000 pessoas ou em recinto fechado com mais de 500 pessoas e também para casamentos, batizados e outras festividades com mais de 10 pessoas. Portanto, regras idênticas para todo o país, eliminar as limitações horárias, com exceção do encerramento geral às 2 da manhã, e
utilização intensiva do certificado de vacinação ou, em alternativa, de teste rápido. Para além destas 3 regras gerais, iremos agora libertando as atividades em 3 fases. Primeira fase, já a partir do próximo domingo, o fim da limitação horária da circulação na via pública, permitir que os eventos esportivos passem a ter público de acordo com a regra especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde. Os espetáculos de natureza cultural passarão a ter uma limitação de 66%. Os casamentos e batizados, uma lotação de 50%, quando digo casamentos, batizados e outras festividades do género. Os equipamentos de diversão poderão retomar a sua atividade de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde e em locais autorizados pelos respectivos municípios. E, finalmente, o teletrabalho passará de obrigatório a recomendado em todas as atividades em que seja possível utilizar o teletrabalho. Em suma, nesta primeira fase, permanecerão encerrados os bares e as discotecas e também continuarão a não ser permitidas festas, romarias e outras festividades que, gerando grandes aglomerações, são fatores de risco muito acrescido. Estimamos que no início de setembro possamos atingir a segunda fase, com 70% da população vacinada com uma vacinação completa. Nessa fase, para além das medidas que entram já em vigor na primeira fase, será possível deixar de termos o uso obrigatório de máscara na via pública, salvo em situações de ajuntamento. Os casamentos, batizados e outras festividades passarão a ter uma lotação de 75% e os espetáculos culturais passarão também a poder ter uma lotação de 75%. Também nesta fase, os transportes públicos deixarão de ter limitação da sua lotação e os serviços públicos poderão passar a funcionar sem marcação prévia. Por fim, prevemos que no mês de outubro seja possível atingir a meta de termos 85% da população com vacinação completa. Nessa fase, será então possível que os bares e as discotecas possam reabrir com a frequência a exigir a utilização de certificado digital ou teste negativo. Os restaurantes deixarão de estar sujeitos a uma limitação máxima de pessoas por grupo e, por fim, deixará de haver limitação das lotações, da lotação de utilização dos diferentes recintos. Portanto, vamos procurar controlar a pandemia e garantir uma retoma da atividade de uma forma gradual, acompanhando o ritmo de vacinação completa da população portuguesa. A Task Force da vacinação já nos habituou a podermos ter confiança na programação da vacinação, não obstante os sobressaltos que nunca podemos evitar garantir que não existam, como já existiram no passado, mas tem sido sempre possível ultrapassá-los e recuperar atrasos que aqui e ali aconteceram por incumprimento das obrigações contratuais de entrega atempada das vacinas. Por isso, creio que podemos ter confiança naquilo que é o calendário que a Task Force tem apresentado para o desenvolvimento do programa de vacinação e podemos, por isso, ter como indicador esta evolução como nos permitindo fixar este calendário progressivo.
Gostaria, obviamente, de acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, se tivermos a felicidade de as datas indicadas para completar cada uma destas fases da vacinação ser concluída mais cedo, as restrições também poderão ser eliminadas mais cedo. Segundo lugar, e fundamental, temos que ter consciência que, não obstante a vacinação contribuir decisivamente para uma menor taxa de incidência, para uma menor pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e para um menor número de óbitos, que a pandemia não desapareceu. E que, por isso, temos que continuar a adotar as medidas de proteção individual que são absolutamente indispensáveis para continuarmos a controlar a pandemia. A utilização de máscara ainda nos espaços públicos e também nos espaços fechados, e depois nos espaços fechados, quando deixar de ser exigida no espaço público, o distanciamento físico, a higiene das mãos e de todas as outras recomendações que são feitas. Segundo lugar, não podemos ignorar que quer em Portugal, quer na Europa, quer no resto do mundo, o vírus permanece ativo e em mutação. E que, portanto, tal como já aconteceu no passado, ninguém está em condições de garantir que não venham a existir novas variantes que sejam elementos perturbadores daquilo que é a evolução esperada desta pandemia. Por estas razões, nós iremos manter uma monitorização permanente da evolução da pandemia e, tal como sempre fizemos no passado, não hesitaremos em parar ou mesmo recuar, se for necessário, em função da evolução da pandemia. Esperamos todos, mas não podemos mais do que esperar, que nada disso venha a ser necessário. Agora, há uma contribuição que todos podemos e devemos dar, que é continuar a manter a disciplina de usar a máscara, manter o distanciamento, evitar contactos desnecessários e mantermos a higiene, em particular, das mãos. Acho que se todos conseguirmos continuar a fazer isto, prosseguiremos este duplo objetivo de continuarmos a controlar a pandemia e irmos retomando a normalidade da atividade. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Contreiras, da RTP. Gostaria de perguntar-lhe se acredita que este é o roteiro definitivo para a libertação total do país, como referiu há uns dias, e se começa a ensaiar a narrativa pós-pandemia que pede o Presidente da República. Sobre a vacinação dos mais jovens, gostaria de perguntar-lhe se já existe a luz verde da DGS e, pegando na metáfora que nos acompanha há 505 dias, quando a 12 de março do ano passado decidiu o encerramento das escolas, se já estamos para além da luzinha ao fundo do túnel e começamos a ver um sol, porque está um verão radioso lá fora. Obrigado. Ora bem, primeiro, creio que definitivo é uma expressão que só poderemos utilizar no dia em que a Organização Mundial de Saúde considerar erradicada esta pandemia. E, sendo, como sempre, otimista, estou certo que esse dia chegará. Mas, citando um antecessor meu, não sei a quando. Portanto, temos que manter-nos na trajetória que temos seguido há quase ano e meio. Fazermos tudo o que é necessário e nada mais do que é necessário para controlar a pandemia e procurar manter a maior normalidade possível na nossa atividade. E este momento, em que mais de 50% dos portugueses estão vacinados, é o momento em que podemos dar o passo, um novo passo, de gestão da pandemia em função da evolução da taxa de vacinação. Porque se comprovou, nesta vaga, que a vacinação é mesmo efetiva. Produz mesmo resultados. Menos casos, menos internamentos, menos óbitos. Por isso,
Temos que prosseguir essa trajetória da vacinação. Sabemos também que, como eu tenho dito sempre desde o dia 9 de março, há uma luta contra o tempo entre a vacinação e a capacidade do vírus ir ganhando novas qualidades, ir-se transformando e tendo novas variantes. E isso, como vimos agora com a variante Delta, tem um impacto muito claro na evolução da pandemia. Ou pode ter, porque houve outras variantes que, felizmente, não tiveram essa capacidade de expansão. Esta teve. Agora, sabemos que, até ao momento, não houve nenhuma variante que as vacinas não tivessem permitido controlar o seu impacto e diminuir a sua nocividade. Quando comparamos a atual vaga com a vaga de janeiro, isso é muito evidente. Por isso, continuar a prosseguir e acelerar para concluir o processo de vacinação, até lá, a maior disciplina entre todos nós, na máscara, na higiene das mãos, no distanciamento físico e ter confiança de que o processo de vacinação ganhará a corrida à mutação do vírus e, por isso, conseguiremos passar à segunda fase no início de setembro e à fase final no mês de outubro.